Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os citros, uma cultura de grande importância na economia brasileira. Vamos falar um pouco sobre as relações dos citros com a agrometeorologia, quais são as suas exigências hídricas e mais alguns fatores importantes que devemos considerar. O nosso grupo é composto por mim, Iris Almeida, Fagner Melo e Alisson Borba, e esse é o vídeo da disciplina de agrometeorologia. Bom, para entendermos um pouco mais a fundo sobre a nossa cultura, o citro é muito cultivado em regiões tropicais e subtropicais, sendo as quatro principais mais cultivadas a laranja, limão, lima e também a tangerina. Outro fator muito importante é que essas frutas podem ser comercializadas tanto in natura e também industrializadas. E algo que nos chama atenção é que o Brasil lidera um dos maiores rankings mundiais de exportação de suco de laranja, ou seja, para a economia isso é muito viável. Além de serem utilizados em geleias, doces e também suco, é muito utilizado na indústria farmacêutica e cosmética, na criação de óleos essenciais. E para que a cultura tenha um bom desenvolvimento, desde a produção no campo até o produto final, nós precisamos de alguns fatores que são indispensáveis, como por exemplo o clima quente, a disponibilidade de água, boa luminosidade, os solos férteis e bem drenados, e também que a gente tenha um manejo correto na irrigação e adubação da cultura. E também outro fator super importante é que a gente tenha o controle de pragas e doenças. Em relação às exigências hídricas da planta, o citros é uma cultura que precisa de 900 a 1.300 milímetros de água na planta por ano, ou seja, ela precisa estar distribuída durante todo o ciclo da cultura. Isso vai influenciar principalmente por conta da produtividade final. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a temperatura, né, dos citros. A temperatura do citro ela pode variar ali, uma faixa pode ser ideal de 23 a 30 graus Celsius, uma faixa ideal para a produção. E abaixo já de 13, ela pode ter seu crescimento reduzido ou até mesmo perda nos frutos. E acima de 38 graus, ela sofre um estresse térmico, né? E onde pode estar abortando flores, frutos e até mesmo ter perda na produção. E a gente trouxe aqui um exemplo, né, de uma tabelinha de graus-dias. A soma, para você saber, né, a quantidade de graus-dias, você vai usar uma fórmula que você usa a temperatura máxima, a temperatura mais a temperatura mínima dividido por 2, menos a temperatura base. Como no exemplo da tabela que a gente fez, deu uma soma de graus-dias de 41,5 graus-dias. Tendo como aplicar, né, isso no seu planejamento, poder prever, né, o desenvolvimento da cultura, saber em qual fase fenológica vai estar e estimar alguns manejos e épocas de plantio e colheita da cultura, ou até mesmo épocas de poda. Agora falando sobre um pouco da radiação solar, né? A radiação solar é importante para todas as plantas, não somente para a cultura dos citros, né? A radiação solar permite a produção de açúcares, a fotossíntese, né? Que é a principal fonte de energia para a planta. O crescimento da planta e a qualidade de seus frutos, porque em base da fotossíntese é onde sai a quantidade de frutos, a qualidade dos frutos, né? E também o desenvolvimento da planta. E já falando um pouco sobre baixa radiação, né? Tem a menor produção, frutos menores, redução do teor de açúcar, porque a planta não vai conseguir fazer tanta fotossíntese e assim não vai estar tão nutrida, uma planta tão nutrida. E em questão de fotoperíodo, né? O citros é uma cultura de fotoperíodo neutro, então ela não precisa da quantidade de dias e noites para ter a floração. No caso de dias longos, dias-noite, ela é uma cultura de tempo neutro. E então, em alta radiação, tem a maior produção, frutos maiores, maior quantidade de açúcar, né? Então, podemos dizer assim, o melhor cultivo. Em baixa radiação, tem a menor produção e elevadas perdas também. Outro fator importante, né,
em lugares onde tenha bastante neblina, ou temperaturas abaixo, é bem difícil de ver a cultura dos citros presente em escala de produção. Agora eu vou falar um pouco sobre a influência dos ventos na cultura de citros. O vento pode influenciar de várias maneiras, dentre eles os efeitos negativos. Com os ventos fortes, pode ocorrer a quebra de galhos e brotos dos citros. Também pode ocorrer a queda de flores, diminuindo assim a polinização da planta. Outra coisa que pode ocorrer é a queda dos frutos, diminuindo assim a produtividade. Também pode ocorrer que a planta perca maior quantidade de água, pois ela aumenta a quantidade, os ventos fortes fazem com que a planta fotorrespire mais, aumentando assim sua evapotranspiração. Também outra coisa que pode ocorrer é o dano aos frutos, pois os frutos podem acabar ali se chocando entre eles ou com galhos, machucando e lesionando assim esses frutos. Um pouquinho dos controles dos ventos, principalmente seriam ali as quebras de ventos, irrigação adequada e também cobertura do solo. Bom, agora para finalizar nossa apresentação, vamos falar a qual conclusão nós chegamos. Dentre eles temos os principais pontos, onde a água é essencial nas fases de florescimento e frutificação, que a temperatura ideal para os citros são de 23 a 32 graus Celsius. Também que a radiação solar influencia diretamente na produtividade e que os ventos podem causar danos tanto na produtividade quanto no manejo. Também o manejo adequado é essencial, aumentando a qualidade e a produtividade dos citros. Outra coisa seria a gente conseguir alinhar e equilibrar todos esses pontos, garantindo assim um manejo ideal para a cultura dos citros.